Bom dia ao povo de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós. Estamos ao vivo aqui na nossa web rádio Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor, desde as 6 da manhã e às 7 horas com a nossa programação Bom Dia com Cristo. E agora são 7 horas e 26 minutos. Estamos aqui no nosso projeto de falar sobre os milagres de Jesus. E hoje nós vamos estar falando sobre a cura do jovem possesso. Que Deus abençoe grandemente, meu irmão, minha irmã. Tenhamos uma quinta-feira alegre, abençoada e próspera. Você que tem nos acompanhado, você que está conosco lado a lado, nós já estamos nos aproximando de 5 milhões, de 8 milhões de acesso na nossa web rádio. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. E agora nós também estamos ao vivo nas nossas redes sociais, Facebook e canal Conectados ao Sagrado, né? Então que Deus continue derramando bênçãos sobre as nossas vidas a cada dia, mostrando aquilo que nós queremos dividir com os nossos amados amigos e irmãos. E hoje o texto que nós vamos ler está em Marcos, no capítulo 9, versículo 14 ao 29. Mas antes disso, vamos orar. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Deus, nos colocamos em Tuas mãos, como criatura nas mãos do Criador. Abençoa, ó Pai, cada ouvinte desta programação, aquele que está atento à Tua voz, abençoa, e que a Tua presença na vida dele torne seus dias mais alegres, mais abençoados e mais prósperos, em nome de Jesus. Amém. O texto de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 29, que nós vamos ler, diz o seguinte: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele lhe disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos expulsá-lo? E disse-lhes: Esta casta só pode sair não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então esse texto fala muito para nós, né? Jesus, ele caminhou com os discípulos de Betsaida,
onde ele tinha curado aquele cego que nós falamos aqui ontem. Ele saiu de Betsaida para o bairro de Cesareia de Filipe. 6 a 8 dias depois, Jesus subiu a um monte para orar. Ele levou Pedro, Tiago e João com ele. E deixando os outros 9 dos seus discípulos para trás, ficou abaixo do monte ali, foi onde teve a transfiguração, né? Ele não foi transfigurado, vamos dizer assim, pelo texto diante dos 3. Enquanto isso, no vale, os 9 discípulos não conseguiram expulsar um demônio de um menino que chegou ali junto com seus pais. Quando ele desceu no dia seguinte da sua transfiguração, Cristo curou o menino endemoniado. E esse milagre ele foi registrado apenas em 3 relatos. Em Mateus, capítulo 17, versículo 14 ao 21. Em Marcos, capítulo 9, versículo 14 ao 29. E Lucas, capítulo 9, versículo 37 ao 43. O fracasso dos 9 discípulos tinham dado combustível para as críticas dos escribas para com os discípulos de Cristo. Quando Jesus entrou em cena, os escribas estavam criticando e perturbando os discípulos por não terem autoridade para expulsar o demônio. Os escribas não eram conhecidos por seu questionamento, tanto quanto para a sua refutação e contenda. Na tradução King James, a palavra é questionamento. Na nova versão internacional, a palavra é disputando, tá? Que é o que traz ali em Marcos 9,14. E em Marcos 9,14 é traduzido de uma palavra grega que implica numa tentativa de refutar ou negar a autoridade que estava nele. É como se ele estivesse falando para os discípulos: vocês não têm autoridade, vocês não têm poder algum, vocês não têm nenhuma afinação com Jesus, com Cristo, com Deus. O sucesso de Jesus, o Cristo ungido, no entanto, rebateu o fracasso dos discípulos. E aí ele acabou com aquela discussão, ele fechou a boca dos críticos na época, daquele momento, dos escribas. Então a sua vinda em cima dessa cena, a vinda de Jesus, a chegada dele na cena de disputa, uma cena de caos para os discípulos que estavam ali, uma escuridão, deve ter sido um incrível contraste com a honra, o poder e a glória que ele tinha acabado de experimentar na montanha, lá no momento do monte, onde ele foi transfigurado. Mas os discípulos não viram a transfiguração, viram Moisés e Elias, né? Então as imagens e sons que ele encontrou no retorno, vamos dizer assim, ao mundo repleto de pecador, eu não sei o que Jesus pensou, mas ele viu aquela cena. Os discípulos tinham recebido já a unção de Jesus. Eles tinham recebido já a autoridade de Jesus. Jesus já tinha andado com eles. Jesus os tratava como discípulos, cuidava deles. Então, algumas situações aqui eu quero tratar nessa manhã porque acontece no nosso dia a dia. Por que os discípulos ficaram surpresos por ser incapazes de expulsar o demônio? A pergunta dos discípulos foi: por que não podemos nós expulsá-lo? Então essa pergunta sugere que eles não podiam ver qualquer motivo para o fracasso. Eles não tinham motivo para fracassar. Mas por que eles fracassaram? Jesus ele diz assim: por causa da vossa fé. Então, esse tipo de demônio, ele não sai senão pela oração e pelo jejum. Então aqui Jesus enfatiza a necessidade e o poder da fé, bem como a necessidade de intercessão e abnegação. O que é abnegação? É você se dedicar. Tem pessoas que querem orar
para que as coisas mudam, mas essa oração é mais para impressionar os outros, mais para mostrar aos outros que ele está orando, do que a sua abnegação para com Deus. O homem, ele é igual a uma árvore. Ele tem as raízes. Tem muitas árvores que você olha, você não vê as raízes. Mas é que as raízes estão ocultas aos olhos dos homens. E é justamente nesse momento oculto seu, que ninguém está vendo, que você está ali tendo a intimidade com Deus. Aí entra a intercessão, entra o jejum, entra a oração. Então ele enfatiza a necessidade do poder da fé. E a grande falta de fé não era a falta de aceitação intelectual de tudo que Cristo representava, mas era uma falta de fé viva na onipotência de Deus, na onipotência divina que estava em Jesus. Jesus, ele ensinou com excelência e realizou muitos milagres, mas seus ensinamentos e milagres fez progresso na fé das pessoas. Os ensinamentos que Jesus traz na sua palavra e os milagres traz progresso na nossa fé. A incredulidade ainda dominava os discípulos, ainda dominava eles, como domina muitas pessoas ainda, estão na igreja há 20, 30 anos, mas estão mais porque é bom, porque é social, do que verdadeiramente estando ali por causa de Jesus para fazer parte da igreja, não denominação, da igreja, né? A igreja invisível de Cristo, a reunião. Então, Cristo, ele prosseguiu com paciência para ensinar o povo a realizar poderosos milagres. E felizmente, o nosso Salvador, ele é paciente e sabe lidar com a nossa lentidão e apatia em aprender a verdade de Deus e viver fielmente o seu caminho de vida. Jesus é paciente, mas a Bíblia também nos fala de paciência. A Bíblia diz assim: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Outra pergunta que eu trago aqui é: o que supera a causa da aflição daquele menino? Os evangelhos, 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, registram sintomas horríveis no menino. Convulsões graves, espumando pela boca, ranger de dentes, rigidez geral do corpo. E devido a ataques repentinos, muitas vezes ele caía no fogo, na água. Outro sintoma esmagador era a surdez e a mudez que o menino tinha. Ele poderia pronunciar apenas sons inarticulados. Embora ele possuísse todos os órgãos necessários para a fala, mas ele não conseguia porque o espírito mudo o impedia. Todos os seus problemas vieram como resultado de sua miserável condição. Qual era a condição daquele menino? Ele era possuído por um demônio. E o demônio deixava ele magro porque não se alimentava. E o demônio drenava dele toda a energia. O texto diz que ele ficava magro, estava magro por causa do demônio. O pai dele falava. No entanto, a boa notícia é que nada é impossível para Jesus conquistar. Não existe impedimento para o poder de Deus agir. Não importa o quão poderoso o demônio pareça ser. Depois de repreender a geração incrédula e perversa, incluindo os escribas e fariseus, Jesus repreende o demônio e o demônio se afasta do menino. O demônio não ousa desobedecer a ordem de Jesus para não voltar a entrar, porque reconhece a sua autoridade sobre todas as coisas. O demônio não ameaçou voltar. Não entrou de volta. Jesus fala: nunca mais entres nele. Então, a partir de então, o menino está livre do demônio. Jesus toma a mão do menino e entrega a seu pai, trazendo calma, paz,
e ordem em lugar de interrupção. O poder de Jesus, o poder espiritual para curar, havia superado a força demoníaca que fazia o menino sofrer. O pai do menino foi sábio demais. Entregou o menino nas mãos de Jesus. Qual é a principal lição desse milagre? Esse milagre ensina que é preciso o poder da fé para vencer o inimigo. E a Bíblia diz assim: resistir o inimigo na fé, e ele fugirá de vós. Agora, por que os 9 discípulos falharam? Eles tinham sido descuidados em suas caminhadas espirituais, pessoais, e haviam negligenciado a oração e o jejum. Lembram quando Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João, e eles estavam dormindo no momento em que Jesus estava orando? Eles dormiam. E os outros lá embaixo também estavam dormindo. A autoridade que Jesus lhe tinha dado só seria eficaz se fosse exercida pela fé. Mas a fé deve ser cultivada através da disciplina espiritual e devoção. O apóstolo Paulo usa Abraão como exemplo disso. Nenhuma descrença ou desconfiança o fez vacilar. Então eu gosto desse texto de Romanos 4, versículo 20 e 22, que nos ensina que nenhuma descrença ou desconfiança o fez vacilar a respeito da promessa de Deus. Mas ele cresceu mais forte e foi habilitado pela fé, ao passo que ele deu louvor à glória a Deus, plenamente satisfeito e certo de que Deus era poderoso para manter a sua palavra e para fazer o que ele havia prometido. E por isso que sua fé lhe foi creditado como justiça. Paulo aqui está falando da fé de Abraão. Abraão, quando foi sacrificar Isaac, ele tinha plena certeza que Deus o traria de volta. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem obras, ela é morta. Metade das curas realizadas por Cristo aconteceu devido à oração dos entes queridos e amigos. O pai do menino possuído, o pai desse menino, o menino que estava possuído por um demônio, continua a ser um monumento de fé, tímido, no entanto verdadeira. E foi através do amor de um pai para com seu filho que Jesus fez um milagre. A súplica do pai foi: tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus foi altamente honrado e Jesus honrou esse pai em pedir ajuda para o seu filho. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. A chave para o exercício dessa fé não é a sua quantidade, mas Deus, a quem se dirige a fé. Portanto, mesmo a menor fé, como um grão de mostarda, vai trazer resultados espetaculares. Mas tem que ter fé. Jesus, ele diz em Marcos 9, 23, abre aspas, tudo é possível ao que crê. A fé age como uma porta aberta para um relacionamento com Deus e como um escudo que protege o povo de Deus quando estão sob ataque espiritual. O escudo da fé. A fé abre as portas para você falar com Deus. E a fé te protege dos ataques do inimigo. Amém? Então, queridos, que nós possamos aprender com tudo aquilo que a Bíblia traz para nós. Todos os dias, a Bíblia traz uma lição nova para as nossas vidas. Amém? Eu mando um abraço para os nossos ouvintes, pastor Marcos, Deus abençoe toda a sua família, Flávio, meu vizinho, meu irmão em Cristo, meu amigo, Deus abençoe e derrame bênção sobre a sua vida, pastor Nilo, lá de Balneário Pissarras, mando um abraço para minha irmã Maria do Carmo, lá em Recife, Camaragibe, Vila da Inabe, todo o povo ali, mando um abraço para José
e a sua mãe Vanessa e seus irmãos e irmã. Manda um abraço para Lindoval, meu amigo lá de Camaragibe, Deus abençoe. Manda um abraço para Ramilson, lá no Rio Grande do Norte. Deus derrame bênção sobre a sua vida, querido Pacheco, aqui de Itajaí também. Deus os abençoe. Tenhamos uma quinta-feira alegre, abençoada e próspera em nome de Jesus. Graça e paz.